Estamos gravando. Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre segurança de software, mas antes de falar sobre segurança de software, eu quero... Opa, mudei aqui a cor. Quero falar um pouquinho sobre o trabalho. Não sei se vocês repararam, eu coloquei lá eu abri a tarefa onde vocês devem colocar o trabalho, né? Já coloquei as instruções para vocês lá. Vocês chegaram a ver no Moodle isso? Vi. Ainda não. Depois dá uma olhada lá. Eu vou abrir aqui vou abrir o Moodle, que é onde estão as coisas. Essa aqui é outra matéria. E vou dar uma explicação. Não tá aparecendo nada. Se você estiver compartilhando tela, não tá aparecendo, não. Eu vou colocar direto na tela aqui, aí eu já... Pior que não está compartilhando? Não. Deixa eu coisar. Eu compartilhei direto a tela. Ah, não compartilhei, só comecei a gravar. Tá, vou compartilhar agora. Tela inteira. Ah, valeu. Tá aparecendo? Agora? Sim. Tá. Aqui. Ciclo 5, lá embaixo vai ter o trabalho. Deixa eu abrir aqui. Trabalho. E aí, qual que é o esquema do trabalho? O esquema do trabalho, eu não sei se vocês se lembram lá das primeiras aulas, que tinha a aula de apresentação, e aí a gente tinha a descrição geral do trabalho, que era para vocês fazerem uma análise em cima da política de segurança da informação do IFMS. Aí tem um documento da política atual, embora essa política parece que vai ser mudada agora. Eles vão mudar essa política aqui, eles estão atualizando. Mas atualmente é essa política de segurança da informação aqui, ó, do IFMS. Aí ela tem esse formatozinho aqui, tem 16 páginas. E aí ele tem um formatozinho em artigos aqui. Viu? Cadê o esquema? Aqui, ó, artigo 1, artigo 2, artigo 3 e tal. E aí mostra que os objetivos, né, e todo aquele esquema que rege a segurança da informação, né, a ideia geral de segurança da informação dentro do IFMS. Daí, a ideia é que vocês peguem essa política, leiam essa política e sugiram algumas alterações. Com base em que? A gente não vai ter uma aula específica sobre política de segurança da informação, mas tem um vídeo que está aqui, que é esse vídeo aqui, que ele ensina vocês a elaborarem a política de segurança da informação com base no que eles chamam aqui de padrão mínimo. Então, eles ensinam a colocar a política de segurança da informação dentro do padrão mínimo. A ideia é que vocês peguem essa política e consigam colocá-la dentro do padrão mínimo. Obviamente, vai ter algumas deficiências na nossa política de segurança da informação. Então, vocês vão ter que criar algumas coisas e tal, mudar aí o layout também, algumas coisas do layout. Vocês vão ver aqui no vídeo, o vídeo é bem passo a passo. Acho que ele vai ser claro para vocês. E um detalhe importante desse trabalho é que duas coisas que vocês têm que se atentar quando vocês estiverem fazendo a alteração da PSI do IFMS. Primeiro, vocês vão fazer a adição das informações que faltarem no documento oficial, que basicamente é o que vocês vão encontrar aqui. E segundo, vocês vão considerar o contexto da pandemia, principalmente com relação ao trabalho remoto. Porque essa política de segurança da informação aqui, ela foi construída, mas não pensando em trabalho remoto, né? Nunca se imaginou que iria ter uma Covid-19 que ia empurrar todo mundo para suas casas para dar aula através das ferramentas digitais, né? E aí vocês têm que considerar, né, tudo que é feito na pandemia, aí vocês podem pensar, né, gravação de aula, uso das ferramentas como Moodle, tudo isso na hora de vocês fazerem a atualização da política de segurança da informação. E aí, como que vocês vão entregar esse trabalho? O trabalho, ele é feito numa equipe, vocês têm que organizar uma equipe, essa equipe pode ter entre
no mínimo 2 e no máximo 5 membros, e vocês têm que registrar o nome dessa equipe aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, tem um fórum de formação de equipes. Vocês têm que vir cá no fórum de formação de equipes e colocar o nome da equipe de vocês. Para quê? Porque eu vou pegar esse nome de vocês e criar o grupo aqui no Moodle da equipe de vocês. Porque para entregar o trabalho, ele só aceita se vocês estiverem dentro de um grupo. Então, é muito importante que vocês formem as equipes e escrevam o nome das equipes aqui no fórum de formação das equipes. Aí não precisa todo mundo ir lá colocar. Um membro da equipe coloca o seu nome e o nome dos colegas que compõem a equipe. Então, eu vou pegar o nome de vocês e criar o grupo aqui no Moodle. E aí, aqui, voltar para a tarefa. A entrega vai funcionar da seguinte forma. A equipe vai gravar um vídeo, vocês podem usar a ferramenta que vocês quiserem, inclusive, por exemplo, o Google Meet, fazer uma videoconferência e gravar, sei lá, ou usar uma ferramenta de edição do YouTube. Eu acho que tem alguém querendo entrar aqui. Não. Uma ferramenta de edição que você joga direto para o YouTube, é a ferramenta de edição que vocês quiserem. E aí, vocês vão explicar a política de segurança da informação que vocês fizeram, artigo por artigo, justificando o porquê vocês incluíram certos artigos e o porquê vocês mantiveram intactos alguns outros artigos. Então, vocês vão explicar, né, através desse vídeo. Aí vocês vão postar no YouTube. Vocês podem colocar como não listados, se vocês quiserem, né, que não apareça lá no YouTube. Só que vocês vão pegar o link e postar aqui nessa tarefa, né? Vocês vão ver quando vocês abrirem a tarefa, vai ter uma caixa de texto. E aí vocês vão colocar o link nessa caixa de texto. E aí, vocês apresentem, vocês postem aqui também nessa tarefa a política de segurança da informação adaptada no formato PDF. Essa tarefa só vai receber o formato PDF. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Beleza. E aí vocês têm que entregar até dia 16 de fevereiro de 2021. À meia-noite aqui, né? Que é a data... Isso aqui é o dia do carnaval, o recesso do carnaval. Então, eu deixei até mais ou menos o recesso do carnaval para vocês fazerem. Se vocês quiserem aproveitar o carnaval, vocês não vão deixar para o último prazo, né? Vocês têm aí, desde hoje até fevereiro para fazer. Então, tem bastante tempo. 62 dias e 2 horas. É muito tempo para vocês conseguirem se organizar e fazer. Como a gente não tem muito tempo depois que chegar 16 de fevereiro, para terminar esse semestre e começar o próximo, não vai ter prorrogação. Então, vocês têm que entregar nessa data aqui mesmo. Aí, a nota vai ser 10, né? Vai ser 10, e aí ela vai ter os pesos aplicáveis em cima dessa nota. Deixa eu abrir aqui o slide da apresentação para mostrar quais são os critérios de avaliação. Tem aqui 10 pontos, tal. Aí tem o peso 1 em cima da apresentação geral, da PSI. E tem o peso 1 também em cima da apresentação. Aqui, da apresentação e do trabalho, né? E os critérios de avaliação. Então, eu vou olhar lá o vídeo de vocês, explicando por que vocês fizeram, e vou classificar vocês segundo essa escala aqui, ó. Cumpriu muito bem, cumpriu razoavelmente bem, poderia ser melhor, precisa melhorar muito, ou não fez, né? Quem não fez, sem resultado. Então, se vocês cumpriram muito bem, está aqui dentro, está no range aqui de 9 até 10. E assim por diante. Então, é essa escala que eu estou usando como referência para avaliação dos trabalhos que não são autoavaliados, como os quizzes. Tranquilo? Sim. Aí, qualquer dúvida também, vocês podem recorrer aqui ao slide que está deixado no ciclo 1. Aqui, ó. Slide da apresentação. Qualquer dúvida, você pode recorrer aqui. Então, aí tem um vídeo também, inclusive, explicando. Tem bastante material aí para vocês não ficarem com dúvida. Mas qualquer dúvida, tem aí o WhatsApp, que a gente tem um PE assíncrono.
e que vocês podem perguntar para mim no WhatsApp e eu vou responder para vocês. Bom, então vamos para a aula de hoje. Vamos? Segurança de software. Vamos lá, então, né? A gente vai falar sobre segurança de software nesse ciclo. É uma matéria, obviamente, pelo nome, já dá para saber que é uma das matérias um dos conteúdos mais importantes para esse contexto que a gente está dentro do curso, né? Vocês estão fazendo um curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Software. Algo que interessa muito a vocês, como futuros desenvolvedores de software, é saber quais os aspectos da segurança de computadores se referem especificamente ao software, principalmente ao software que vai ser desenvolvido. Até então, nós passamos pelos princípios básicos, né? Falamos sobre criptografia, que tem a ver... começamos falando sobre a nomenclatura, a terminologia, né? Aquele ciclo primeiro, que introduziu vocês ao mundo da segurança de computadores. Depois falamos sobre a criptografia, que é um fundamento. Toda vez que falamos de segurança de computadores, sempre temos que falar sobre criptografia. Porque, basicamente, está envolvido em quase todas as aplicações de segurança, que tem como objetivo garantir aí a confidencialidade, integridade ou disponibilidade. Vocês lembram? Confidencialidade. Confidencialidade. Criptografia, você basicamente garante confidencialidade com criptografia. Falamos depois sobre autenticação, falamos sobre controle de acesso, que está muito presente aí na construção de sistemas, principalmente os sistemas baseados em web, onde você tem que controlar quem está entrando, quem está saindo. E essas duas disciplinas são muito importantes para montar as trilhas de auditoria, né? Saber aí quem fez o quê e quando fez aquilo que está descrito lá nos logs, né? Para você conseguir depois fazer uma investigação do que aconteceu, inclusive atribuir responsabilidade para as pessoas que estão usando o sistema. Então, a gente falou desses princípios aí. Agora, vamos entrar no assunto de segurança de software, que é mais específico com relação ao software. E aí, nós vamos falar, nessa aula aqui, nós vamos falar de programação defensiva, que é algo bastante importante, principalmente para vocês que vão desenvolver seus próprios sistemas, e saber qual a mentalidade, qual o mindset de desenvolvedor que preza pela segurança. E vamos conduzir a aula em cima do modelo computacional clássico, aquele modelo em que nós temos lá a entrada, o processamento, a saída, os periféricos, aquilo que vocês estudaram lá em Introdução à Computação. E aí vamos focar em cada uma dessas dimensões aí do modelo computacional clássico para falar de vulnerabilidades e questões relativas à segurança de computadores para cada uma dessas dimensões aí do modelo computacional. A gente vai falar sobre a entrada de dados, vai falar sobre a saída de dados, vulnerabilidade de segurança com respeito à saída, com respeito ao processamento, né, a codificação e o código em si, e com respeito à interação do programa de vocês com outros programas, sistemas operacionais e outros programas. Esse é mais ou menos o panorama geral da aula de hoje. Então, nós vamos falar da segurança de informação dentro desse modelo computacional aí, que é empregado por todo software. Tranquilo? Sim. Beleza, eu vou perguntando para vocês se está tranquilo, pedindo algum feedback para não acontecer o que aconteceu na aula do ciclo passado, né? De ficar aqui falando sozinho, lá de sistemas distribuídos, né? Bom, vamos lá. A gente vai começar falando sobre quais são os principais motivos as principais falhas de segurança, motivos coisas que ocasionam falha de segurança dentro de software, né?
Algumas falhas que são consideradas críticas, elas incluem basicamente cinco vulnerabilidades relacionadas com o código do software inseguro. E aqui demonstra a importância de se desenvolver um software já pensando na segurança, o que a gente chama de programação defensiva. Quais são essas falhas críticas? Nós temos, por exemplo, uma falha que é bastante comum, é a falha relacionada à entrada não validada. É por meio dessa falha, que é causada por você não validar a entrada de dados dentro do seu sistema, que acontecem vulnerabilidades como, por exemplo, as falhas de injeção, que está escrito aqui, as falhas de buffer overflow também, elas acontecem por entrada não validada. Essas falhas de cross-site scripting, que é a famosa XSS, também tem relação com entrada não validada. Por quê? Porque você faz uma determinada suposição sobre o que o seu usuário vai entrar como dado no seu sistema, quando, na verdade, o seu usuário ele não respeita essas suposições. Ele acaba entrando com dados diferentes e, se você não tratar muito bem isso dentro do seu programa, pode ser que seu programa incorra em certas vulnerabilidades, em certos problemas que vão desencadear falha de segurança. O buffer overflow, que é o estouro da capacidade dos buffers, por exemplo, tem muito a ver com isso aí. Você imagina que seu usuário vai entrar com determinado tamanho de dado, quando ele entra com um tamanho de dado bem maior e ele estoura a capacidade do buffer, e aí vai trazer problemas de memória, ele vai começar a escrever segmentos de memória que estão juntos ali, no mesmo segmento de memória que está recebendo aqueles dados, e muitos outros problemas. Esse buffer overflow é uma das vulnerabilidades mais conhecidas, mais antigas na área de segurança de computadores, mas as que trazem mais problemas. Essas cinco falhas críticas, elas aparecem ainda hoje em relatórios que tentam mapear aí as principais falhas com relação a software no quesito de segurança. O buffer overflow ainda está no topo, sim, ainda está entre as primeiras. E aí, para vocês terem uma ideia, o buffer overflow foi a vulnerabilidade explorada pelo primeiro vírus de computador da história, que é o vírus de Morgan. O vírus que se replicou e tal, usou um sistema de e-mail para se replicar. O sistema de e-mail ele tinha acesso ao privilégio privilégio de superusuário, privilégio de root nas máquinas, aí ele foi se replicando e tomando controle. Então, esse Morris esse vírus chamava Morris Worm. O Morris Worm, ele basicamente explorou o buffer overflow. Só para vocês terem uma noção do quão antigo é esse problema, e ainda hoje é ignorado, e ainda hoje causa dor de cabeça nos desenvolvedores e as pessoas que mantêm o software. Pra vocês terem uma noção. Então, com relação às falhas de segurança, essas falhas elas ocorrem como consequência de código de verificação e validação de dados e erros insuficientes nos programas. Ou seja, essa questão de falha de segurança, ela está muito ligada com outra disciplina, e aí lá da engenharia de software, que é a disciplina de teste. Quando você não faz uma verificação e uma validação, que são subdisciplinas da disciplina de teste, quando você não faz essas atividades bem feitas, você pode estar expondo o seu sistema a problemas que vão ser explorados ou não, né, pelos usuários, por atacantes que estão na internet, ou podem ser problemas que têm a ver com simplesmente um usuário que está tentando usar o seu sistema, mas ele tenta alguma coisa diferente e aí acaba tendo um problema, né? Não necessariamente alguém que é um atacante, que está com más intenções, que quer derrubar o seu sistema, que quer explorar falhas do seu sistema, mas um usuário comum
que está usando o seu sistema e ele insere um tipo de entrada, por exemplo, de dados diferente e acaba interferindo no fluxo de execução do seu sistema ou fazendo o seu sistema parar e coisas nesse sentido. Então, a gente tem duas áreas as quais a gente vai tratar, que é a área de segurança, a área da segurança, né, e a área da confiabilidade. A segurança é mais voltada para os ataques intencionais. Né? A confiabilidade, você imagina um usuário usando o seu sistema, e o seu sistema cai por algum bug que existe no seu sistema, algum tipo de manifestação do próprio usuário no sistema, que vai fazer com que o seu sistema ele se comporte de uma maneira inesperada. Então, ter ciência dessas questões são passos iniciais críticos para que você consiga desenvolver um programa que seja considerado seguro, né? Então, a ideia é que vocês, como desenvolvedores de software, vocês possam ser aqueles caras que pensam nessas coisas, conhecem esse tipo de vulnerabilidade, os tipos de ataque, os tipos de exploração que os atacantes fazem, para que vocês possam antever e colocar certos testes dentro do seu plano de teste para um sistema que vocês vão lançar, que verifiquem se essas vulnerabilidades elas existem ou não. Então, como que a gente reduz vulnerabilidades de software? Então, a gente tem um relatório aqui do NIST, que é o NIST IR 8151, e tem algumas abordagens que ele sugere aqui. Ó. Primeiro, parar as vulnerabilidades antes que elas ocorram, usar aí alguns métodos, métodos especiais de engenharia de software para construir software seguro, fazer o uso da disciplina de teste de software e das ferramentas de teste de software, não ignorar, embora seja bastante cansativo, embora atrase a entrega dos sistemas, ignorar totalmente a disciplina de teste de software, verificação, validação e teste de software, é um tiro no pé, porque você está lançando um sistema que ele provavelmente vai estar cheio de vulnerabilidades que serão exploradas. Uma outra recomendação é de encontrar vulnerabilidades antes que elas possam ser exploradas, né? E aí, como eu falei, né, usar técnicas de testes melhores e mais eficientes, que incluam explicitamente essas vulnerabilidades nos testes. E outra coisa é reduzir o impacto das vulnerabilidades através da construção de arquiteturas mais resilientes. Então, um estudo aprofundado sobre arquitetura de software, os padrões arquiteturais e estilos arquiteturais que endereçam esses problemas, né, que desenvolvem sistemas mais seguros, porque, na verdade, os estilos e padrões arquiteturais, eles estão aí para contemplar os requisitos não funcionais. E aí, se vocês se lembrarem dos requisitos não funcionais, que vocês provavelmente estudaram lá na disciplina de requisitos, vocês vão se lembrar aí do requisito de segurança, que é um grande requisito não funcional. Então, tem alguns tipos de arquiteturas para tratar especificamente da questão de segurança. Usar essas arquiteturas específicas, ela ajuda você a reduzir as vulnerabilidades do software. Tranquilo até aqui? Sim. Beleza. Sim. Beleza. Então, tem essa diferença, né? Aquilo que eu falei no slide anterior, entre você desenvolver um software que vai ser confiável e você desenvolver um software que pode ser considerado seguro. Existem dois requisitos não funcionais, que é o de confiabilidade e é o de segurança. O de confiabilidade é aquele requisito não funcional que trata da falha acidental do programa. É aquele, imagine o seu usuário comum, usuário típico, usuário autêntico, está usando o seu sistema, e aí ele faz algo inesperado. O problema decorrente desse algo inesperado é um problema de confiabilidade. O problema de segurança é quando um atacante ele escolhe entradas improváveis, né? Ele ativamente está tentando interferir na boa execução do seu sistema. Então, esses são problemas de segurança de software, são problemas
relativos a esse requisito não funcional específico de segurança de software. Tem uma diferençazinha aí entre confiabilidade e segurança de software. Confiabilidade é o quê, pessoal? Proteção contra erros acidentais de uso, né? Exato. E segurança? Contra gente não autorizada a entrar e garantia que é só quem pode ver, visualizar esse tipo de coisa. Isso aí. Confiabilidade, ele tem a ver muito com falha, assim, falha que acontece por bug mesmo, assim. Você coloca um bug no sistema e o sistema vai falhar e vai parar e tal. Inclusive, as métricas que medem confiabilidade, eles têm métricas que medem o tempo gasto até uma falha, né? Ou o tempo que o seu sistema fica ativo até ele parar por causa de uma falha. As métricas, elas medem justamente isso aí. A segurança de software, as métricas de segurança de software, eles já medem aí o quão seguro o seu sistema é contra interferências externas, né? O quanto ele consegue resistir a ataques, o quanto ele consegue identificar se ele está ou não sob ataque. Então, são áreas um pouco diferentes, embora elas tratem aí da má execução do sistema. Então, uma subdisciplina da segurança de software, que é bastante importante, é a chamada programação defensiva. Vocês já ouviram falar na direção defensiva? Uhum. O que um motorista que dirige aí defensivamente ele tem que fazer? Tem que estar ligado e saber como que você vai reagir a coisas inesperadas durante a direção, né? Exatamente. Eu acho que ele tem que dirigir prevenindo as falhas dos outros. Isso aí. O que vocês falaram está certo. O que vocês dois falaram está certo. A palavra-chave prevenção e inesperado, né, que vocês dois falaram. A prevenção é o que manda aqui. Programação defensiva é você programar já pensando no que pode acontecer. Mesmo que esse acontecimento venha a ser inesperado. Você tem que ter uma mente aberta, tal, de imaginar que o seu usuário do sistema, ele vai fazer uma coisa que normalmente os usuários daquele tipo de sistema que você está desenvolvendo não fazem. Imaginar, por exemplo, que alguém que está com um formulário de cadastro aberto vai tentar injetar um código SQL dentro do campo nome, por exemplo, onde ele deveria colocar o nome dele. Normalmente, se você é um programador ingênuo, que não programa defensivamente, você vai imaginar, nós temos um campo aqui, nome, o que o meu usuário vai colocar aqui? Meu usuário vai colocar um nome. Mas isso aí é um tipo de pensamento ingênuo. Se você não se cuidar, aquele usuário, ele pode, se ele tiver com más intenções, ele pode colocar um código de SQL, né? Tentar executar um SQL injection e mudar aí, obter acesso ao seu banco de dados, por exemplo. Ou então rodar um código, botar um código de script e tentar rodar um CGI dentro do seu sistema operacional. Isso porque você não validou a entrada conforme os dados que são esperados, né? Você imaginou que o seu usuário ele vai ser uma pessoa boa, de boa índole, né? Que é um santo, que ele não vai tentar nada de errado, ele simplesmente vai lá e colocar o nome dele, né? Então, você pensar nessas situações, tentar se antecipar a elas, é basicamente programar defensivamente. A programação defensiva é basicamente você projetar e implementar o software que vai continuar a funcionar mesmo sob ataque. E aí imaginar que os ataques, eles são não convencionais. Os ataques, eles não são feitos com base no comportamento dos usuários típicos do seu sistema. Os ataques são feitos com base em comportamentos muito extremados, né? Aqueles comportamentos que fogem da regra, né? Uma coisa que você nunca imaginaria que alguém iria fazer
É isso que o atacante vai fazer no seu sistema. A programação defensiva, portanto, requer atenção sobre os aspectos relativos à execução do programa, né? Onde é que você está executando o programa? O local é seguro? O ambiente do sistema, o ambiente onde você está rodando, os tipos de dados que estão entrando, os tipos de dados que estão processando. Basicamente, uma pessoa que programa defensivamente é um cara que não assume nada como verdadeiro, né? Sem chegar a testar. É imaginar que todo tipo de entrada no seu sistema é uma entrada perigosa. Ou seja, se é uma entrada perigosa, o que você, como engenheiro de software, deve fazer? O que vocês fariam aí? O que vocês acham que deve fazer? Assumir o pior sempre. Se vocês imaginam o pior sempre, qual postura no ato do desenvolvimento vocês vão fazer? Que o usuário é um filho da puta, não pode confiar nada nele, e checar e dar o double check, né, em tudo que for entrada de usuário. Isso, mas isso aí já é no sistema em produção. Vamos imaginar, vamos pensar antes, né? Projetar e implementar software, né? Antes de botar, voltando aqui, ó, aqui, parar as vulnerabilidades antes que elas ocorram, né? Lá no tempo de programação, o que vocês fariam para melhorar aí? Já pensando nisso aí, ó, o seu usuário é esse fela da puta aí que vai tentar colocar, derrubar o seu sistema. Bem, eu imagino assim, primeiramente, usar bastante módulos e encapsulamento de dados, essas coisas. Bom, na verdade, a resposta é aquilo que a gente já mencionou. Teste em cima de teste. Validação de todo tipo de entrada que esse usuário vai tentar colocar lá. O usuário nunca colocaria aqui um script dentro do meu campo de nome. Será que nunca? Deixa eu testar aqui, tentar derrubar o meu sistema enquanto eu estou desenvolvendo para ver o que vai acontecer se eu colocar um script aqui dentro. Isso aqui que é nunca assumir nada. Você sempre desconfiar. Quando você tem uma postura de confiança zero, você testa tudo. Testa tudo. Todos os campos, tudo que vier à mente, que você acha que pode colocar, que pode ser um ponto de entrada, você testa. Nunca deixe nunca jogue em produção e deixe, não, o usuário nunca vai fazer isso. Ele vai fazer. A gente vai falar mais sobre isso aí ao longo dessa aula aqui. Basicamente, a disciplina de teste é uma disciplina bastante importante, mas tem um problema fundamental com a disciplina de teste. É impossível você testar todas as entradas para o seu sistema. Esse é um problema, né? Imagine aí, vou dar um exemplo simples. Imagine uma calculadora, você está desenvolvendo uma calculadora. É impossível você testar todas as entradas de dados para aquela calculadora, mesmo que seu teclado seja só numérico. Porque os números são infinitos. Eu posso somar 1 mais 1, eu posso somar 2 mais 1, eu posso somar 1 milhão mais 1 milhão, eu posso somar 1 bilhão mais 1 bilhão, eu posso multiplicar 1 bilhão mais 1 bilhão, eu posso fazer vários tipos de operação. Então, é infinito. A gente tem um espaço infinito de entradas possíveis para o seu sistema, e não dá para você testar todas essas entradas possíveis. Então, exige aí uma abordagem um pouco científica, de olhar o que é possível você testar dentro do tempo e dentro da confiabilidade que você quer para o seu sistema, tanto em relação à própria confiabilidade de software, quanto em relação à segurança. Você escolher muito bem quais entradas você vai testar, por quê? Porque o seu tempo é curto, porque você está gastando tempo, você está gastando dinheiro, deixando o seu sistema sem lançar ainda,
mas você lançar ele sem testar, você está assumindo um risco muito grande. Com relação à programação defensiva, então, nós temos essa questão das suposições, né? As suposições dos programadores sobre entradas e o ambiente, elas precisam ser validadas pelo programa. Você nunca deve deixar passar nada achando que seu usuário nunca vai fazer aquilo. Se você consegue imaginar aquele problema, a minha dica é teste. Nunca imagine que, não, meu usuário não vai fazer isso. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, ele requer muito mais uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança de mindset, né? Porque muitas vezes a gente quer programar e quer só programar, quer só sentar diante... vou começar a desenvolver um projeto de software aqui, ó. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Vou sentar, abrir meu computador, meu notebook, abrir minha IDE e começar a programar. Resposta errada. Você tem que fazer toda uma série de coisas antes, planejar a arquitetura, uma arquitetura segura, e ao programar, ter essa atitude aí proativa com relação aos testes de software. Inclusive, tem práticas de teste que são embutidas na própria programação. Provavelmente você já deve ter ouvido falar no TDD, né? O Test Driven Development, que é a programação, o desenvolvimento dirigido por testes. Toda função que você faz, todo trecho de código importante que você cria, você testa. Isso, basicamente, é o que diz o TDD. Já ouviram falar no TDD? Sim. Beleza. E isso aí, basicamente, é o que é a programação defensiva. Mas, como eu já disse antes, né, isso aí meio que conflita um pouco com as pressões de negócio para manter os prazos de desenvolvimento. É sempre esse trade-off, né? Você tem que escolher. Exato. Você vai entregar um negócio rápido ou você vai entregar um negócio seguro? Né? Porque testar é caro, testar toma tempo, né? E aí, muitas vezes, você não é o chefe também, né? Tem isso. E aí o chefe quer, o que o chefe quer? Entregar mais rápido possível para ganhar dinheiro mais rápido possível. O cliente está esperando. Né? Mas você, como alguém que preza pela segurança de software, você quer testar, usar as metodologias de testes adequadamente, e aí toma tempo, tem toda uma questão de negociação. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Fazer parte do grupo de testadores de software de uma fábrica de software é uma das coisas mais ingratas para um engenheiro de software. Porque ninguém quer ser o testador de software, né? É o cara que aponta o erro e atrasa o desenvolvimento. Então, a culpa, às vezes, vai sempre nas costas dele, né? Mas o trabalho dele é de uma importância gigantesca. Tranquilo até aqui? Uhum. Beleza. Falamos, então, sobre a programação defensiva. Vamos falar agora, vamos partir para dentro do sistema e ver quais as vulnerabilidades para cada uma dessas áreas do nosso modelo computacional. Isso aqui é um modelo computacional que geralmente é mostrado aí nas disciplinas iniciais de introdução à computação, né, que mostra como é que o sistema funciona. Temos aqui as entradas, né, as saídas, um link de internet aqui, sistema de arquivos, o banco de dados, gerenciador de banco de dados aqui, né, uns outros programas com os quais o programa principal que você está desenvolvendo, ele se relaciona. Tem aqui as entradas, né, o keyboard e o mouse aqui são exemplos de entradas. Temos as saídas, né, o display da interface do usuário aqui, no caso o monitor, ele é um exemplo de saída. Embaixo da stack aqui temos os sistemas operacionais e temos o hardware. Então, basicamente, esse aqui é um modelo computacional. Eu trago esse modelo computacional porque nós vamos falar aqui, basicamente, sobre essas coisas que estão em vermelho. Existem vulnerabilidades que estarão na entrada, a maior parte delas vão estar aqui, na entrada. A entrada de dados para o seu programa. Algumas vulnerabilidades vão estar na saída de dados, né? Essas vulnerabilidades elas podem ser exploradas também na saída. Outras vulnerabilidades vão ser exploradas aqui na interação interna entre os componentes do sistema. O seu programa, o seu processo, se interagindo aqui com outros programas, o seu processo interagindo com o sistema operacional.
Então, esses são os pontos de vulnerabilidades possíveis aqui. E aqui, como entrada, a gente pode incluir aqui o link de internet, que também é uma entrada. No final das contas, é uma entrada de dados, né? Ou saída de dados também pode ser por ela. Também. Vamos começar, então, pelas entradas. As entradas, a gente pode imaginar ela como as entradas que vêm dos periféricos e as entradas que vêm do próprio link de internet. O link de internet, não, do link de rede, né? E quais são os problemas com relação às entradas? Primeiro que a manipulação de entradas incorreta, ela é um erro dos mais comuns. A maioria dos problemas com relação à segurança de computadores, relacionada a software, tem a ver com vulnerabilidade não testada, não avaliada, não verificada, com relação à entrada de dados. Abre-se uma porta para que o atacante entre dados que não deveriam entrar, e aí ele faz o que quiser, né? Às vezes ele tenta derrubar o sistema, trazendo aí problemas agora fugiu a mente, problemas que lidam com a disponibilidade, né? Os problemas, meu Deus, fugiu o nome do ataque na minha cabeça. Eu vou lembrar, até o final da aula eu vou lembrar e vou falar com vocês. Então, tem esses problemas com relação à disponibilidade, tem esses problemas com relação ao buffer overflow, que é você estourar a capacidade de buffer, e o buffer ele vai estar onde? Na memória, e a memória, ela não é um negócio exclusivo, né? Você tem vários dados, vários programas rodando na memória ao mesmo tempo. Estourar a capacidade de buffer significa que uma determinada entrada pode interferir em outra região da memória que está sendo lida por outra parte do sistema. Pode ser que essa parte seja uma parte crítica. Existem os problemas de XSS, né, Cross-Site Scripting, que você permite que o usuário ele entre com dados e execute coisas lá na sua página, na sua página web, e coloque scripts de linguagem de programação que vai fazer aparecer alguma coisa na página web. Injeção de código, né, fazer com que o código seja injetado para rodar lá no sistema operacional, lá no back-end, né, na máquina, no servidor onde está guardado, onde está rodando o back-end do sistema. Então, esses são os problemas relativos à entrada. Uma coisa em relação às entradas, que a gente já falou, né? Todas as fontes de dados devem ser identificadas, né? Você tem que saber exatamente quem está mandando e o que está sendo mandado. Entrada, e aí no sentido amplo da palavra aí, para sistemas computacionais, é todo e qualquer valor, todo e qualquer dado que venha de fora do sistema e que vai, de alguma forma, ser injetado no sistema para ser processado pelo algoritmo do seu sistema e que não é explicitamente conhecido pelo programador quando o código é escrito. Ou seja, você desenvolve lá seu algoritmo, você sabe aquilo que você colocou como algoritmo, mas existe, além daquele algoritmo, que também é uma espécie de dado, existem também os dados que vêm de fora. Esses dados que vêm de fora podem vir com coisas que vão infectar e vão atrapalhar o algoritmo que foi construído pelo programador. Então, o problema com as entradas de dados é que as entradas de dados podem vir pode ser um pacote, um presentinho, enviado por um usuário ou um atacante qualquer, com, por exemplo, um código que vai se instalar dentro do código que foi escrito por você. Né? Isso aí é o problema de injeção de código, por exemplo. Né? Então, como que você lida com as entradas? Tem que validar todas as suposições, principalmente com relação ao tamanho da entrada. Não, eu acho que o meu usuário nunca vai entrar com dado acima de 1024 bytes. Será que não? Problemas com validação em relação à suposição do tamanho são aqueles problemas que mais causam buffer overflow, né? Estouro da capacidade de buffer. Outra validação com relação às entradas que são bastante importantes é com o tipo de valor que está sendo entrado. Você tem lá um campo que espera caractere, o cara está entrando com número, ou pior, está entrando com metacaracteres que são
partes de linguagens de script. Por exemplo, ponto e vírgula, barra. Ponto e vírgula é um metacaractere muito perigoso. Porque, geralmente, você separa um comando de SQL, por exemplo. Você separa um comando de SQL para o outro usando ponto e vírgula. Se você não tratar muito bem essa entrada, o cara bota ponto e vírgula e continua a digitar um comando SQL, ponto e vírgula, delete from table lá, e aí ele deleta a sua tabela. O seu sistema reconhece aquele trecho da string como uma parte do algoritmo, roda aquilo e deleta a tabela lá dentro. Isso é um exemplo aí de SQL injection, né? Uma injeção de SQL. Então, essas são as coisas relacionadas à entrada, né? Primeiro, então, é aquilo que a gente falou, né? O buffer overflow, né? O estouro da capacidade do buffer. Ele tem a ver com o tamanho da entrada. Você, geralmente, quando você está programando, você sempre faz uma suposição implicitamente ou explicitamente sobre o tamanho da entrada. Muitas vezes, os programadores acham que as entradas vão ser, no máximo, até 1024 bytes. Né? Se você acha isso, você não testa, você está fazendo uma suposição que pode ser perigosa. Porque pode ser que alguém entre com um valor de bytes maior do que isso aí e faça um estrago no seu sistema. Como é que você trata, então? Limitando aí a quantidade de bytes que pode ser enviada em um campo. Em um campo de um formulário, por exemplo, ou em um campo de login, né, entrada do usuário, do login e tal. Geralmente o buffer overflow acontece porque o tamanho do buffer alocado ele não é suficiente para o tamanho da entrada de dados enviada pelo usuário, né? E aí ele vai resultar no famoso buffer overflow. E aí tem aquela questão, né, de que você não consegue identificar todas as vulnerabilidades e provavelmente o atacante do seu sistema vai pensar em uma coisa que você não pensou nos testes. Então, quanto mais restritivo você deixar o seu campo de entrada de dados, melhor. Né? É melhor você não tentar adivinhar o que o atacante vai fazer e, ao invés disso, você permitir apenas entradas válidas. Ou seja, existem duas abordagens. Existe a abordagem whitelisting e existe a abordagem blacklisting. A whitelist, você diz, olha, essa lista de entradas aqui, essa lista de caracteres é os que podem ser colocados no meu sistema, nesse campo de entrada para o meu sistema. Esse é o whitelist. O blacklist você tem a lista, mas você diz, essa lista de caractere é a lista que não pode ser entrada no meu sistema. Esse é o blacklist. Qual das duas abordagens você acha que é a mais segura para conter o buffer overflow, considerando aí que você não consegue identificar todas as vulnerabilidades? Pessoal, ainda está por aí? Eu acho que é o whitelist, né, professor? Whitelist por quê? Sim, porque você restringindo só o que pode, você está restringindo bem mais do que restringindo o que não pode. Exato. E é muito difícil você imaginar o que seu atacante vai pensar. Exatamente. Lembra que eu falei que, às vezes, o espaço de entradas para o seu sistema ele é infinito? Você pode tentar tapar os buracos e aí ele vai continuar fazendo mais buracos no seu sistema. Então, é melhor você falar, ó, só pode entrar isso do que falar, ó, não pode entrar isso. Essa é uma postura adequada para desenvolver sistemas e conter aí ataques como esse de buffer overflow. Outro problema, com relação às interpretações das entradas. Sempre que você desenvolve um sistema, o seu sistema ele vai receber dois tipos de entradas, basicamente. Ou entradas de texto, ou entradas que são binárias. As entradas binárias, tanto a entrada binária quanto a entrada de texto, tem que haver um certo tipo de interpretação. Entrada binária é mais óbvio, né? Entra lá um conjunto de bits, e você tem que saber se aquele conjunto de bits é uma imagem, um áudio, é um arquivo específico de alguma aplicação, né? Por exemplo, aquelas
sei lá, um arquivo específico do Photoshop, específico do CorelDRAW, específico do AutoCAD, o específico da editores de texto, né? Você tem que saber exatamente o que está esperando, o que se espera, o que o usuário está entrando ali, para fazer a interpretação correta do que ele está entrando. Evitar, por exemplo, o cara enviar um áudio e você interpretar ele como uma imagem. Primeiro porque isso vai ser totalmente sem significado para o sistema e principalmente para o usuário que tá interagindo com o sistema. Segundo, que isso pode trazer uma vulnerabilidade adicional, né? Você abrir aí, fazer com que seu sistema interprete algo que não é para ser interpretado. Por exemplo, você coloca aí o seu sistema para interpretar um binário como se fosse um texto, e esse texto, na verdade, quando você converte o binário para o texto, ele é cheio de barra, ponto e vírgula, e ele acaba quebrando o seu sistema, porque o seu sistema não está esperando aquilo lá. O seu sistema, vamos dizer que seu sistema talvez não lide bem com caracteres especiais. E aí o cara entra com um dado, né? E era para entrar com um dado de texto, mas ele consegue entrar, de alguma forma, com um dado qualquer, e ele faz a interpretação daquele dado qualquer, daquele arquivo qualquer, como sendo texto. E ele vai ler o texto, e aí está cheio de caracteres especiais. Aquilo pode quebrar o seu sistema, né? Pode gerar uma vulnerabilidade explorável ao trocar o arquivo, né, ao trocar o tipo de entrada que é esperada por um sistema. Você colocar uma entrada que, na verdade, aquele sistema não está esperando. Se ele não está esperando, o que você deve fazer? Impedir que ele insira aquele tipo de dado, né? Isso aí com relação à interpretação binária. Temos também questões com relação à interpretação de texto, né? Porque o texto, ele tem a ver com a língua. E aí nós tem as línguas, os idiomas, que são como o inglês, né, que não tem acento, por exemplo. Temos o idioma como os latinos, que tem os acentos, né? E tem os idiomas como os arábicos, os chineses, japoneses, que têm outros caracteres especiais que podem ser mal interpretados e causar problema no seu sistema. Então, uma questão crítica com relação às entradas de dados é lidar aí com a interpretação dessas entradas. Um teste que você deve fazer sempre ao desenvolver sistema é se o seu sistema está interpretando corretamente as entradas de dados. Se aquilo que é entrado como um arquivo de imagem, ele é lido como um arquivo de imagem no seu sistema. Se aquilo que é entrado como uma frase em russo, é lido como uma frase em russo, por exemplo. E assim por diante. Tranquilo até aqui? Uhum. Tranquilo. Beleza. Então temos aí os ataques de injeção, que são ataques dentro das entradas de dados, né? Eles usam as vulnerabilidades das entradas de dados para acontecer. Os ataques de injeção, ele basicamente está relacionado com a manipulação errada de dados de entrada, especificamente quando os dados de entrada podem influenciar o fluxo de execução do programa. Essa é a intenção de um atacante que faz um ataque de injeção. Mudar o fluxo de execução do programa. Seu programa está executando um fluxo com o algoritmo escrito por você, e aí ele quer enfiar dentro do seu sistema um código para que o seu sistema leia aquele código e faça alguma coisa que não é esperada fazer. É basicamente essa a intenção de um atacante que usa a injeção. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi um áudio aberto aí. Vamos lá, então. Esses ataques de injeção, geralmente eles acontecem com linguagens de script. Quais são linguagens de script? Temos aí o JavaScript, ele é uma linguagem de script. Temos aí o Perl, é uma linguagem de script. O Python é uma linguagem de script. Todas essas linguagens aí que elas são interpretadas, geralmente elas são linguagens de script, né? Você consegue construir scripts dentro da linguagem. Geralmente o pessoal usa essas linguagens para fazer ataques de injeção, né? Alguns deles,
eles exploram aí vulnerabilidades nos CGIs, no CGI script. CGI, o que é um CGI? É quando você precisa colocar um programinha lá no sistema operacional para executar alguma coisa lá naquele sistema operacional, que seria algo executável quando você tem acesso direto àquele sistema operacional. Como, por exemplo, o comando ls do Linux. Ele é um comando que você pode embutir num CGI, e aí você, através de uma aplicação web, você rodar aquele comando ls para listar as pastas e devolver para a aplicação web. Ou seja, através da interface web, você faz uma operação acontecer lá no sistema operacional que está guardando, que é o servidor daquela aplicação web. Então, essas aí são as linguagens CGI. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui de um ataque de injeção em cima de um CGI, usando a linguagem Perl. Né? Tem um comando chamado finger no Linux, que nesse caso aqui, ele está sendo explorado, né, nessa linguagem Perl. Nós temos aqui, não sei se vocês já entendem a linguagem Perl, mas, basicamente, o que está acontecendo aqui? A gente tem aqui uma variável, né, que vai pegar uma variável chamada user, que vai pegar o parâmetro do usuário, e aí ele vai colocar esse parâmetro pego aqui do usuário dentro dessa variável para ser usado em um comando aqui, ó. Tem aqui, ó, o print, né? Esse print aqui ele vai rodar lá no sistema, na linha de comando do Linux. USR, bin, finger, ele vai rodar esse programa aqui, né, que está na pasta bin, né, o programinha finger, e aí ele quer que rode em cima do usuário passado aqui, ó, por um formulário web. Vocês vão ver aqui, inclusive, que tem um formulário web aqui que recebe esse user. Acontece que espera-se, quem desenvolveu esse sistema, espera que a pessoa digite o nome do usuário, né? Só que um atacante, ele pode chegar aqui e fazer um input de um código malicioso, um código de script que vai rodar dentro do print aqui. Por exemplo, ele pode colocar aqui, ó, na recepção, lá na caixa de texto que vai receber o usuário, colocar um ponto e vírgula e colocar ls, por exemplo. Se ele colocar um ponto e vírgula e ls, ele vai ser embutido aqui nessa string, e depois do sh, em vez de ter o user aqui, né, porque a gente sabe que a variável ela é substituída pelo valor que está dentro dela, né, ele vai ter um ponto e vírgula e um ls. O que vai acontecer lá no sistema operacional? Ele vai rodar esse código aqui e vai rodar o código que vem depois do ponto e vírgula, que é o ls. Aqui eu estou executando o ls, que vai listar as pastas, mas eu posso colocar qualquer tipo de código aí que vai interferir no sistema operacional e fazer, por exemplo, um ataque para ganhar, fazer escalada de privilégio e ganhar acesso ao sistema, por exemplo, né? Aqui o formulário é esse aqui, né, um HTML, aqui é onde coloca, né, o input malicioso vai aqui, né, no input type text aqui, que é uma caixa de texto, onde o usuário vai colocar o nome do usuário, né, então, na verdade, o atacante ele vai colocar o código aqui dentro, e o código colocado aqui dentro vai ser guardado nessa variável, e aqui ele vai executar aqui. Tem um exemplo aqui do que eu estou falando, né? O autor do livro, ele deu um exemplo aqui em que ele colocou echo, aquele código echo lá do Linux, que faz imprimir uma mensagem na tela, né? Ele escreveu attack success, e apareceu lá, attack success, e ele colocou um ls, né? Ele apareceu a lista lá do que está dentro da pasta onde está sendo executado esse script aqui, ó. Lá tem um finger CGI e um finger HTML. O finger HTML é esse aqui, o finger CGI é esse aqui. E aqui ele mostra o ataque acontecendo, e aqui embaixo ele mostra como uma forma prática de evitar que esse ataque aconteça. É estabelecer aqui que o user, né, a variável user, ele vai receber um valor que corresponda a esse regex aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um regex, né? Ele está impedindo que caracteres especiais eles sejam colocados e tal. Vocês já trabalharam com regex? Chegaram a ver alguma coisa sobre isso aí? Não.
Regex, na verdade... acho que alguém colocou um texto aqui. Uma mensagem. Foi aqui? Não foi aqui. Regex, na verdade, é uma sequência de caracteres aqui que vai determinar um padrão de entrada. Um padrão de... Na verdade, não padrão de entrada, mas um padrão de string válida, né? Ele valida a string. Então, dentro do regex, você pode falar, olha, só vai entrar aqui dos caracteres A, Z, minúsculo. Então, você vai colocar A-Z minúsculo. Ou seja, o campo ele só vai aceitar aquele tipo de caractere. Ou então, esse campo aqui só aceita número. Então, no regex, você vai colocar 0-9. Você vai receber números que estão entre o 0 e o 9. E tem várias outras formas de você construir uma regrazinha de validação de string. Né? Você pode impedir que certos tipos de caracteres sejam entrados, caracteres especiais e por aí vai. Basicamente, o que ele está fazendo aqui é colocar um regex que impede o uso de caracteres especiais. Né? Então, ele impede o uso de caracteres especiais, como ponto e vírgula. Então, a pessoa não consegue colocar o ponto e vírgula aqui, né? Isso aqui não consegue colocar aqui, né? Ele vai dar como uma entrada inválida, ele não vai conseguir executar isso aqui. Tranquilo? Podemos passar? Beleza. Sim, professor. Beleza. Um outro exemplo, agora esse aqui é o exemplo do SQL Injection. O SQL Injection é muito famoso, né? Ele até então, na época que eu fazia faculdade, o pessoal gostava de explorar muito essa vulnerabilidade aí. Hoje o pessoal está muito mais evoluído com relação ao SQL Injection, porque falou-se muito do SQL Injection e é muito difícil você encontrar alguém que não esteja desenvolvendo um sistema que esteja resistente a esses ataques de SQL Injection. Você pode até encontrar, porque tem gente que principalmente aqueles desenvolvedores aquelas pessoas que contratam pessoas para desenvolver que não sabem nem o que está fazendo, né? Que vai lá e vê um tutorial na internet e começa a copiar o código e acha que é aquilo lá e pronto. Ou então quem copia código da internet sem verificar como que aquele código realmente funciona, eles acabam sendo vulneráveis a SQL Injection. Basicamente, o racional por trás é o mesmo daquele do script pair lá, né? Aqui é em linguagem PHP. Basicamente, vocês conhecem a linguagem SQL, né? Imagino que sim. Conhecem? Sim. Então, vocês devem imaginar que dentro da linguagem SQL, se eu colocar um ponto e vírgula aqui, eu posso colocar um comando na sequência. E aqui está select, asterisk, from suppliers, que é a tabela, where name, e aí ele espera que seja colocado o nome que está aqui dentro da variável, né? Só que a pessoa ela pode pegar o formulário que recebe essa variável nome aqui e enfiar aqui um código começando por ponto e vírgula, colocar lá delete from suppliers, ou então delete asterisco from suppliers. Ou seja, vai deletar tudo aqui dentro, né? Apagar tudo. Ou qualquer outra coisa, né? Sei lá, fazer um select específico para pegar algum dado em cima de senha, algum usuário, né? Para compor um outro ataque que poderia vir posteriormente, né? Ele obtém alguma informação que vai ser usada em ataques posteriores. Então, esse aqui é o SQL Injection, né? E basicamente ele procura... o atacante ele procura sempre injetar esses códigos aí naqueles formulários. Principalmente campo de login de senha. É os campos mais visados para fazer um SQL Injection. O próximo aqui. Outro problema aí, que é específico do PHP, é chamado de PHP Code Injection. É a vulnerabilidade específica do PHP. Por quê? Porque o PHP, ele salva os argumentos enviados na URL nas variáveis com o mesmo nome do código. Você não precisa fazer uma ligação explícita da variável que você está enviando em um código, né, em um método HTTP, com a variável que você tem aqui. Se você tiver uma variável chamada path aqui, e aí você como atacante, sabe que no programa tem uma variável global chamada path, e aí você
pode mandar aqui um get, né, com o path, né, onde está o programa, e aí colocar aqui uma variável path, depois da interrogação aqui, né, que você separa as variáveis aqui da URL, coloca a variável path aqui e coloca o que você quiser. Aqui ele colocou, o atacante colocou um site, né, um URL, que invariavelmente vai ser executada quando o programa chegar na variável path e tentar importar a função PHP. Perceba aqui que a variável path aqui, ela tenta importar a functions.php, que é uma função do PHP. Só que, o que ele fez aqui? Ele deu esse comando get aqui, trocou o conteúdo da variável path por esse conteúdo aqui, por esse site aqui, e aí, quando o programa chegar nessa variável path e tentar executar esse módulo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai baixar um código que está aqui nesse link, né, ao invés de executar o que está aqui nessa biblioteca functions aqui. Na verdade, o que ele fez aqui? Ele só rodou um comando ls, né? Tem um rec.txt, e aí no rec.txt lá tem um ls, tem um comando ls, ele criou uma variável, colocou ls dentro da variável cmd, que vai acabar sendo executado pelo programa em algum momento. Aqui ele colocou ls, mas pode colocar qualquer tipo de código também para ser executado no sistema operacional, que guarda esse código aqui, né, que é o back-end para esse código aqui. Então, esse aqui é o PHP Code Injection. Tranquilo até aqui? Sim. Conseguiram, então, entender como é que acontece, mais ou menos? Dei 3 exemplos aí de como que acontece um problema com relação à injeção de código, né, que é bastante usado aí quando alguém tenta explorar as vulnerabilidades de entrada na segurança de software. Aqui nós temos os ataques de XSS, os ataques de cross-site scripting. O que é um cross-site scripting? É o ataque onde a entrada é fornecida por um usuário e, na sequência, é entregue a outro usuário. Basicamente, você insere um script num campo de entrada lá do sistema e ele vai gerar uma saída para outro usuário, né? Geralmente, quando alguém consegue embutir uma mensagem numa página HTML, provavelmente ele usou um XSS, usou um cross-site scripting. Ele é bastante visto em aplicações web que são feitas usando linguagem de script, né? Usando JavaScript. Quando você tem o script no lado do cliente, né, você permite que trechos de código sejam executados. Se você não tomar cuidado, alguém pode injetar um trecho de código dentro daquele script e rodar alguma coisa para fazer algo aparecer na tela, né, para um outro usuário. E esse outro usuário pode ser, inclusive, você, né? Você pode mandar um código lá e aí para ele direcionar para você em um outro usuário daquele sistema web, né? Você pode fazer esse encaminhamento de mensagens e comprometer a confidencialidade do site. O XSS, ele explora pressupostos de que todo o conteúdo de um site é igualmente confiável e tem permissão para interagir com outro componente do site. Esse é um pressuposto bastante comum. Geralmente, o pessoal que desenvolve o sistema web não leva em conta isso aí. O browser, geralmente, ele impõe verificação de segurança e restringe acesso às páginas que são originadas no mesmo site. Ou seja, página que você clicou, que está naquele mesmo site, e o usuário clicou e abriu outra página, geralmente o browser ele permite que aquelas duas páginas troquem informações umas com as outras. Mas nem sempre isso é suficiente. Você limitar essa troca de informações com relação às páginas, com relação somente àquelas páginas que saem de dentro daquela página, de clicar em algum link naquela página. Geralmente isso não é suficiente, porque você não sabe se aquela página que você colocou um link ali, pode ser uma página que está comprometida, e o usuário que está naquela página, ele pode, de alguma forma, explorar a vulnerabilidade daquela outra página e tentar invadir ou comprometer o seu site por meio daquela página que foi
no qual você colocou um link, né? E o usuário chegou e clicou naquele link e abriu aquela outra página. Porque o browser, ele é um pouco mais leniente com relação à segurança de páginas que saem do link que é clicado na página que você desenvolveu. Ou seja, você tem lá uma árvore de páginas, e aí dentro daquela árvore de páginas, toda página pode trocar conteúdo com qualquer das páginas daquela árvore de páginas ali. Então, isso aí é uma coisa que acontece e geralmente é ignorado pelos desenvolvedores de aplicações web. Né? Então, você explorar essa vulnerabilidade, ela pode chegar, esse site pode injetar um tipo de código no site que você lançou, que você desenvolveu, e aí o código que está embutido naquela página interagir com os outros componentes da página que você desenvolveu. Porque acaba que, no fim das contas, você pressupõe que todo o conteúdo do site pode trocar informações, pode interagir com qualquer outro componente do site. E você não faz essas restrições de segurança, você não encapsula, você não trata isso aí, porque você que desenvolveu aquele código e você imagina que tudo aquilo que está desenvolvido naquele código que você projetou pode interagir com qualquer outra parte do código. E acaba se esquecendo, acaba não considerando que parte daquele código que está rodando naquele momento pode não ser do código que você desenvolveu, pode ser um código injetado por um XSS. Tranquilo até aqui? O que vocês entenderam por XSS? Isso é algo que eu nunca tinha ouvido falar, sinceramente, não fazia ideia e realmente parece ser bem complicado, porque eu não lembro em que aula foi falado que a maioria das páginas da internet, né, é sistema legado. Então, Isso. são coisas que não estão mais sendo dando suporte, que as pessoas estão usando um PHP já ultrapassado, que muita gente sabe as vulnerabilidades. E se mesmo assim, se eu não cuidar de como que a sua página interage com as outras, não só o seu, né? Não é só o seu código que você está tomando conta, tem que tomar conta do código dos outros também. Isso, tem que tomar cuidado com os links que você coloca na sua página. Pode ser que a transferência de informação entre a página que foi clicada lá no link que você colocou na sua página possa ser perigosa. Então, qualquer link que você não sabe, não clique. Não clique, não coloque na sua página. Procure verificar todos os links. Você coloca lá, você imagina, eu coloquei isso aqui, tá de boa, mas tem que tomar esse cuidado, porque o browser... É o funcionamento por trás dos links que mandam por e-mail? Tipo assim, é dessa maneira, mais ou menos? Não necessariamente. É o funcionamento por trás daqueles ataques em que alguém vai lá no campo de comentário, insere um script JavaScript naquele campo de comentário e executa alguma coisa na página. Tipo, bota lá uma mensagem na página. Geralmente o XSS é assim, os mais comuns, né? Ou então, já viu aquele site que fica dando alert toda hora? Já chegaram a entrar no site desse? Você sabe que tem um vírus ali que está dando um alert toda hora dando um alert. Ou então ele vai e coloca um banner, geralmente o pessoal costuma colocar marketing, fazer ataque de marca, sabe? Eles injetam aí um banner ou um alert que fica aparecendo toda hora. Isso aí é ataque de XSS. Então, nem sempre é mal intencionado, então, professor. Às vezes é só o cara tá usando essa técnica aí para poder divulgar alguma marca, alguma coisa. Assim, a gente considera isso também mal intencionado, né? Porque você, como desenvolvedor... Sim. Imagina lá, você como desenvolvedor... tem lá os campos para você colocar os banners e você contrata empresas para veicular esses banners. Então, você recebe dinheiro, sabe? E aí, o que acontece? O engraçadinho vai lá,
roda um script lá em algum campo de comentário que está vulnerável e troca os banners pelo banner dele. E aí o dinheiro que cairia na sua conta, cai na conta dele. Você está lá cuidando do site, pagando hospedagem, gastando energia na sua casa, achando que o dinheiro que você... Porque o seu site é gratuito, você não vende nada, o seu modelo de negócio depende da veiculação das propagandas, mas aí quem está recebendo dinheiro pelas propagandas veiculadas no seu site é um outro engraçadinho que eu dou um XSS no seu site. Entendi. Ou pior, ou ele coloca lá um pornozão lá no banner. E acontece bastante também. Aconteceu um negócio do governo isso daí, né? Hã? Acho que recentemente aconteceu um negócio do governo que foi vinculado, que apareceu em site pornô, não foi um negócio assim? O pessoal faz isso aí mesmo. O pessoal faz isso aí. Eu quero... Vou aproveitar aqui para mostrar para vocês, deixar um link aqui para vocês. Se vocês tiverem curiosidade do XSS, eu estava navegando na internet e eu vi esse link aqui. XSS é do Longato. Eles mostram na prática como fazer um XSS. Que da hora. Vocês dão uma olhada lá no link. Esse cara é da DSEC, é uma empresa de segurança que dá cursos e tal. Aí ele tem um canal lá, ele mostra uns pentestes na prática, ele mostra nesse pentest aí usando o XSS. Ele mostra assim, às vezes a gente pensa, o XSS, o cara só vai botar uma mensagenzinha aqui, mas dependendo, ele pode fazer aparecer cookie, tipo assim, dados que estão nos cookies salvos pelo site, e ele pega essa informação e tenta entrar como login, como usuário, alguma coisa, como usuário, ou então aproveita a sessão, ele rouba a sessão da pessoa e entra na sessão, aí depois ele consegue entrar como administrador, usando a mesma sessão de um usuário que estava logado. Então dá para fazer umas coisas bem maléficas aí com o XSS. Então, beleza. Então, esses problemas que a gente viu, tanto a injeção de código, né, o SQL Injection, o Code Injection e o PHP Injection lá, quanto o XSS, eles têm a ver com sintaxe de dados, né? Ele tem a ver com a entrada de dados, você tem que validar a sintaxe dos seus dados. O que você vai fazer? Você primeiro precisa garantir que os dados estejam em conformidade com aqueles pressupostos feitos sobre os dados antes do seu uso. Ou seja, você tem lá um campo, e esse campo, você tem como objetivo receber um determinado tipo de dado. Campo CPF. Que tipo de dados você vai receber no campo CPF? Teoricamente, os números do CPF. Números, né? Se o cara botar um cifrão, tá certo? Não. Não tá certo, né? Então, você tem que garantir que o cara no campo CPF, ele tá colocando um número, no máximo um ponto e um traço. No máximo. Né? Então, quando eu falo de garantir que a entrada de dados esteja em conformidade com os pressupostos seus, é que seu pressuposto é que o usuário vai inserir números e no máximo ponto e traço. Que ele não vai inserir cifrão, por exemplo. Mas esse pressuposto seu tem que ser testado. Você tem que desenvolver o seu sistema. Deixa eu tentar colocar um cifrão. O que acontece? E aí ver se o seu sistema ele vai realmente travar a entrada, né? Não deixar colocar ou não impedir. Tem um problema que é chato pra caramba, que não tem a ver com segurança de computadores, mas é sinal de que os caras não testam. Provavelmente já passaram por isso aí. É um problema muito comum. Você está lá tentando digitar o seu CPF, e aí o cara tem uma máscara maldita no CPF que atrapalha você digitar o seu CPF. Você começa a digitar o CPF e ele vai engolindo os números do seu CPF e tal. E aí você sai da página para copiar alguma coisa e volta para lá, o seu CPF some. Já passaram por isso? Não, já aconteceu assim, de eu colocar traço ou ponto para separar e falar assim, apenas números. E limitou também o número
a quantidade de caracteres para 9. 9, né? 3, 6, 9, 11. 11. Aí limitou ali, não... Tanto é que eu coloquei um ponto, aí fui colocando, aí chegou um determinado momento que preencheu ali, não entrou mais número, porque tinha uns pontos ocupando espaço. Os caras colocam um ponto lá, aí fala assim, tem que ter só 13 caracteres. Aí eles esquecem que o ponto também conta, casa de caractere. Então, aí eu tive que apagar e colocar só os números, né, e aí aceitou. Então, eu achei interessante isso aí, assim, um jeito simples, né, de evitar também que entre outro tipo de entrada. É o que ele está falando, né? Validação de entrada dos dados. Isso faz com CPF, com número, com e-mail, tudo que tenha um formato específico, né? Dá para fazer esse tipo de coisa. Sim. Então, é tudo mais ou menos num padrão, né? Isso aí. E aí, geralmente o pessoal se preocupa mais nesses padrões, assim, vou colocar aqui um regex aqui no meu e-mail, vou colocar um regex aqui no meu CPF, no CNPJ e tal, e esquece que campos como, por exemplo, nome, usuário, são tão perigosos quanto, né? E aí eles não fazem validação desses campos. Né? Eu coloco o que eu quiser lá, quantidade de caracteres que eu quiser, e aí o seu sistema não comporta, né? Boto lá 1 milhão de caracteres lá dentro e quero ver. Vou dar um buffer overflow lá no seu sistema. As entradas de dados devem ser comparadas com o que se espera, né? Você tem que comparar se o cara está colocando realmente aquilo que você espera que ele coloque. Uma alternativa é comparar as entradas de dados com valores perigosos conhecidos, ou apenas aceitar dados que são reconhecidamente seguros. Essa abordagem aqui, né, essa última é a melhor, né? É aquilo que a gente falou. Isso aqui você está fazendo... Whitelist. Isso. Fazendo um whitelist, não um blacklist, né? Você fala, só pode colocar no CPF, só pode colocar número, ponto e traço. Mais fácil do que você falar, você não pode colocar A, B, C, D, E, F, G. Não pode colocar nenhum tipo de letra, não pode colocar letra maiúscula, nem letra minúscula, nem acento. Até se adivinhar, o cara lá da China tem um caractere que você nunca viu e ele coloca lá no seu sistema. Tem uns caracteres, se você abrir lá no Word, né, ou qualquer sistema de editor de texto, e você vai lá, símbolos especiais. Não, no Word tem uma fonte que é muito interessante, a Wingdings. Já viu essa fonte? Ela tem uns caracteres muito bizarros. Tem uns prédios, tem uns pássaros, uns negócios esquisitos. E ainda mais hoje, que nós estamos vivendo na época do emoji, né? Os emojis viraram caracteres. Os caras botam um emoji lá e quebram o seu sistema. Beleza. Agora vamos falar um pouco sobre as codificações alternativas. O que é isso? Isso aí é um problema relativo a texto, né? Você tem um texto, esse é o texto, e você tem que considerar que o texto ele é geralmente para expressar um idioma. E os idiomas, eles não são uniformes, né? Você tem que, nos Estados Unidos, que não tem acento, mas no Brasil tem acento, né? Você pega lá na Arábia, tem aqueles caracteres esquisitos arábicos lá, né? Você pega lá na China, tem aqueles ideogramas e tal. Então, tem muitas formas de você codificar um texto, né? E aí você tem padrões diferentes, né? Geralmente, se assume que a pessoa vai usar o ASCII, né? O ASCII, o ASCII, que é o padrão mais básico lá para caracteres, né? Aquele que um caractere ele é 1 byte, né? 8 bits e tal. Só que aí trouxeram aí outros padrões de codificação de caracteres. Nós temos, por exemplo, o Latin One e o mais famoso de todos, que é o TF-8, esse aqui, né? O TF-8. Só que o TF-8, ele tem 16 bits para caractere, ele não tem só 8 bits. Se você estiver usando um caractere ASCII normal, ele vai usar os 3 primeiros 8 bits e os outros 4 bits ele usa para outros caracteres especiais. E aí, alguns decodificadores Unicode, ele vai aceitar qualquer sequência equivalente válida. Ou seja, ele vai acabar, se o sistema não entender, ele vai acabar substituindo por um caractere equivalente. Por exemplo, você tem... Vamos supor que seu sistema não aceite
a codificação de caracteres do seu sistema não aceite acento. Aí a pessoa coloca um A com acento. O sistema ele vai transformar esse A com acento em um A, que é um caractere lá da tabela ASCII. E aí vai fazer uma entrada diferente daquela que está se esperando, que é um A com acento. Essa aí é uma troca simples. Mas alguém mal intencionado, ele pode descobrir que inserir um determinado tipo de dado vai mudar para um ponto e vírgula, por exemplo. Né? E aí ele vai e faz isso. Ou então colocar um determinado tipo de dado vai mudar para um espaço. Né? Que ele faz uma mudança porque o sistema de codificação de caractere que você está usando, ele não comporta todos aqueles caracteres que vão entrar, que o cara está tentando entrar no seu sistema. E aí pode causar problema. Então, uma outra suposição que deve ser testada é a de que caracteres especiais de outras línguas não sejam convertidos para caracteres perigosos. Né? O que acontece se eu chegar aqui e botar um ideograma chinês? Tá, e aí enquanto você está desenvolvendo, você bota um ideograma chinês e vê como é que o seu sistema se comporta. Basicamente. O que acontece se eu colocar uma letra arábica aqui? E aí você coloca uma letra arábica. Será que seu sistema vai aceitar? Se ele aceitar, ele vai quebrar o sistema, que você está colocando um caractere que ele não conhece, está convertendo para um caractere perigoso. E, às vezes, um atacante ele pode usar esses caracteres especiais na intenção de converter esses caracteres especiais em metacaracteres, que são caracteres usados em linguagem de programação, para injetar algum tipo de script. Porque, o cara travou aqui um ponto e vírgula. Mas eu sei que se eu usar esse ideograma aqui, ele vai converter para ponto e vírgula. Então, ao invés de colocar ponto e vírgula, eu vou lá e coloco o ideograma. E aí você tá achando, tampei os pontos e vírgula aqui, então ninguém vai fazer SQL injection aqui. O cara vai, bota um ideograma, o seu sistema interpreta aquele ideograma com ponto e vírgula e continua escrevendo um SQL injection naquele sistema, naquele campo de entrada de dados lá. Então, tem uma preocupação com relação às variáveis numéricas, né? Você sempre tem que validar também as variáveis numéricas. E essas preocupações com variáveis numéricas, elas têm que ser um pouco... É uma preocupação a mais, né? Uma preocupação especializada com relação às variáveis numéricas, principalmente porque os números, eles têm tamanhos fixos. Né? Por exemplo, em determinadas plataformas de sistemas operacionais e hardware, os inteiros são de 8, 16, 32, 64 bits. E, geralmente, os inteiros, os números, por assim dizer, eles são colocados lado a lado na memória. Então, se uma pessoa estourar o buffer de um número, né, tá lá, seu sistema só recebe inteiro de 8 bits, ele vai tentar estourar botando algo que seja lido como 16 bits. Ele invade o espaço de memória de outro número, e aí ele muda o significado. Agora, pensa aí em mudar o significado de um número em uma conta bancária. Que legal que seria. Botar lá, mudar a quantidade de dinheiro que tem no seu saldo. Isso aí pode acontecer com inteiro. Pior ainda, pode acontecer com números de ponto flutuante. Porque números de ponto flutuante depende do processador usado. Ponto flutuante, você sabe o que é, né? O float lá, né? Das casas decimais. Então, você tem lá uma quantidade de bits para representar um ponto flutuante. E aí, parte desses bits aí são para representar o ponto, onde é que você vai colocar o ponto e a precisão que você quer para aquele ponto flutuante. Pior ainda, se esse número ele for um número sinalizado, né? Porque um dos bits ele vai ser com sinal para representar se o número ele é com sinal ou sem sinal. E aí, se você não prestar atenção para essas características, um atacante ele pode explorar essa vulnerabilidade, explorar o fato de que você não testou os números e tentar criar um overflow aí no buffer, inserindo quantidade de bits diferentes do que a sua entrada, o seu campo de entrada está esperando. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Sim. Beleza.
Então, eu falei de um monte de problemas aqui. Eu falei do SQL Injection, eu falei do XSS, né? Não só do SQL Injection, né? Eu falei da injeção de código, que está lá o SQL, né? O Code Injection, o Script Injection e tal. Eu falei eu falei desse problema aí do XSS, né? Que é o que a gente falou lá. E falei dos problemas relacionados a números, né? E do buffer overflow, né? Que é relacionado a número e relacionado também, o problema é relacionado à interpretação incorreta dos dados, principalmente os textos, né? Usar um sistema de codificação incorreto. Então, são vários problemas que todos eles se relacionam com o teste de software. O teste de software tem que ser muito bem executado, né? O teste, as suposições que você faz para a entrada de dados, elas têm que ser muito bem testadas. Mas acontece que tem aquele problema, né? O universo de entradas é gigantesco, é infinito. Como eu vou saber se estou testando tudo que precisa ser testado? Basicamente, você não vai. Então, tem algumas técnicas, como, por exemplo, a da input fuzzing, que é essa técnica aqui do slide, que ela foi desenvolvida pelo Burton Miller, da Universidade de Wisconsin, que ele traz um método para você inserir várias entradas e não se preocupar aí com o tamanho do intervalo de dados, não se preocupar com as suposições que você deve fazer ou não. Basicamente, ele vai gerar dados aleatoriamente como entradas para esse programa. É basicamente isso aí. Existe uma outra técnica, inclusive, que não está aqui no slide, que chama Monkey Testing. Testar como um macaquinho. O que ele faz? Ele bota uma pessoa, ou uma criança que seja, inclusive a Microsoft tem macacos para fazer isso, bota lá para ficar batendo no teclado, assim, várias teclas, para gerar várias entradas aleatórias. E fazer e lançar essas entradas aleatórias nos campos de entrada do sistema, para ver se o sistema vai quebrar ou qualquer coisa assim. E aí, a única preocupação é gerar testes que sejam verdadeiramente aleatórios, né? E aí que você pode testar, que você vai jogar a responsabilidade em cima do acaso, da aleatoriedade, e não se preocupar, não, tem que testar esse pressuposto, tem que testar esse outro pressuposto. E contar com a sorte. Então, você gera uma quantidade grande de testes em cima de um gerador randômico de entradas e você bota o sistema para rodar, né? Então, quanto maior a entrada, né, quanto maior a quantidade de testes que você rodar, melhor. Ele é um método simples, é um método barato, né, e ele deixa você um pouco menos preocupado. Infelizmente, ele é um método que ele não é 100%, né? Você acaba não testando coisas que podem ser óbvias, né? E aí, essas coisas óbvias são as perigosas, né? Porque as coisas óbvias é as primeiras que os atacantes vão testar. Uma alternativa é você usar templates para gerar classes de entradas que são conhecidas, né? As classes de entradas óbvias. Então, você usa esse template, ele vai gerar dados aleatórios, mas baseados em templates, que vão criar aí uma distribuição, vamos dizer assim, de entradas que pode ser colocada aí nos seus campos de entrada do sistema de forma mais direcionada, um pouco mais direcionada. E aí a desvantagem dessa abordagem é que acaba que você pode não testar tudo, né? E aí o atacante ele primeiro vai tentar o óbvio, mas depois ele vai tentar o não óbvio. E aí, se você se basear só no template, o não óbvio pode não aparecer. Então, às vezes, o melhor é você ter uma parte que rode, cria entradas baseadas em templates e outra parte que cria entradas aleatórias, né? Que cria entradas que são verdadeiramente aleatórias para que você pegue o melhor dos dois mundos. Beleza? Até aqui? Beleza. Sim. Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma acelerada aqui para a gente não enrolar demais. A gente vai falar agora sobre a parte interna, que é escrevendo código seguro. Essas outras partes que vão vir aqui são menores que a parte de entrada, porque a parte de entrada é a mais perigosa do sistema. Escrever o código seguro tem a ver com programação defensiva.
né? Programação defensiva é você estar atento a tudo que pode acontecer e você considerar isso aí durante a sua programação. O problema é que linguagens de alto nível, tipicamente, são compiladas em código de máquina. E esse código de máquina é diretamente executado pelo processador-alvo. Uma suposição bastante comum é que o código de máquina que foi gerado pelo compilador, ele é exatamente igual, ele é uma versão compatível com o código que você escreveu. Vocês já pararam para pensar que algum safado pode ter alterado o compilador ou construído um compilador que é maldoso, que é malicioso, que gere um código, que embute lá no código de máquina algo que você não escreveu no algoritmo? Pararam para pensar nisso? Realmente. Não. Então é uma coisa que a gente geralmente não faz, uma suposição dessa, mas quando você lida com programação crítica, por exemplo, tem que programar para controladores de voos, né, controladores aéreos. Esse é um tipo de teste que você vai fazer. Se o código de máquina ele corresponde ao algoritmo que você escreveu. Você, geralmente, quando você vai fazer um código comum aí, né, comercial, você confia, né? Eu confio aqui no meu compilador, né? Mas você vai desenvolver coisas mais críticas, por exemplo, vou desenvolver um sistema para o exército e tal, você tem que conferir essas coisas aí. Implementação correta do algoritmo, né? Então, você tem... o algoritmo pode não tratar corretamente todas as variantes do problema, né? E a consequência da deficiência no algoritmo, ele é um bug no programa, que esse bug ele pode ser explorado. Então, quando você não tem uma boa técnica de desenvolver programas, você não usa design patterns, você não sabe como é que funciona de verdade a orientação a objetos, você pensa que a orientação a objetos é só colocar classe lá e tal, e colocar atributo e método. Você não sabe exatamente o que você está fazendo, você pode trazer esses problemas aí, criar bugs que seriam explorados posteriormente. Então, temos casos aqui, eu não vou entrar nesses casos, porque eu vou ter que explicar, e aí eu vou tomar bastante tempo, mas tem um problema específico do TCP/IP, que ele é um problema com relação à previsibilidade dos pacotes que são gerados, que é um problema lá do algoritmo. E tem as variantes que são aquelas em que os programadores incluem deliberadamente um código adicional, que é aquele código de debug, sabe aquele tanto de system.out.println que você usa para debugar, e aí você esquece, e você sobe ele lá na produção, e tem um monte de código que seria só para testar, e tá lá, system.out.println, pode ser arriscado porque vai mostrar informações que não deveriam ser mostradas. Mas você pode colocar algum código que um atacante ele vai explorar. Foi o que aconteceu com o worm do Morse, lá, aquele que eu falei que é o primeiro vírus de computador inventado, né? Aconteceu isso aí, os caras esqueceram aí o código que eles usaram para testar um sistema lá de e-mail, e aí os caras exploraram essa vulnerabilidade, o Morse aí explorou essa vulnerabilidade, e aí o vírus dele foi se replicando, e deu muito problema, que a galera até então não sabia o que era vírus, né? Isso aqui foi o que eu acabei de falar, né, garantindo que a linguagem de máquina corresponde ao algoritmo. Geralmente isso é ignorado pela maioria dos programadores. Como é que você faz isso? Você compara o código de máquina com a fonte original. Então, você tem que ter um certo conhecimento de código de máquina. Então, obviamente, isso vai ser lento e difícil. Código de máquina é a linguagem assembler. Vai ser lento e difícil, porque você tem que saber o código de máquina, e não é uma coisa muito fácil. Geralmente, você usa esse tipo de abordagem no desenvolvimento de sistemas computacionais com alto nível de garantia de segurança, que é o exemplo que eu dei lá de controlador de tráfego aéreo. Um exemplo, né, de sistemas críticos. Com relação à interpretação correta dos dados, né, porque esses dados eles são armazenados como bits e bytes no computador, e aí no final esses bits e bytes vão ser agrupados como palavras, e essas palavras elas vão ser acessadas e manipuladas pela memória ou copiadas para os registradores da CPU. Então, ou seja, eles vão estar nos lugares perigosos. Cuidado com a interpretação dos dados. É aquilo que a gente falou lá nas entradas, né?
porque se esses dados forem mal interpretados, você botar um conjunto de bits e bytes, na verdade o computador não sabe o que é, né? Ele sabe o que é bit e byte. E se ele estiver interpretando incorretamente, você vai colocar na sua memória ou no seu CPU código que não seja confiável, né? Código que pode ser malicioso. Problema com condições de corrida, né? Condições de corrida tem a ver com concorrência. Aquilo que a gente está estudando lá em sistemas distribuídos, a gente viu lá threads e tal, concorrência, vários recursos, na verdade, um recurso do sistema tentando ser acessado por vários processos, e aí pode ser, e aí tem o escalonador e tal, né, que tira um processo, coloca outro processo. Isso aí são as condições de corrida. Se você não tomar cuidado, essa troca, esse escalonamento pode gerar problemas, né, que podem ser aproveitados por atacantes. O problema mais famoso é o do deadlock, onde um processo ele toma conta de um recurso e não sai mais, né, e os outros processos ficam lá esperando. Ou quando processos ou threads esperam por um recurso usado por outro, você tem dois recursos. Aí um espera pelo recurso A, ele está com o recurso B e espera que o outro processo libere o recurso A. E aí o outro processo, ele quer que o outro libere o recurso B, mas ele está no processo A. Aí ninguém sai, ninguém libera o processo, ninguém libera o recurso, e aí ninguém entra e ficam os dois parados lá eternamente. Esse é um problema de deadlock, né? Como é que você resolve isso? Sabendo escrever corretamente código concorrente, sabendo de todas essas coisas que podem acontecer, que são coisas que você, como programador, não vai controlar. Quem controla isso aí é o sistema operacional. É o sistema operacional que controla o escalonador, e é ele que vai tirar e colocar processos a hora que ele quiser no processador. Nesse prazo de tirar e colocar um processo, pode ser uma vulnerabilidade. Então, escrever threads, programas multithread, programação concorrente, de maneira correta, é muito importante e ele faz parte da filosofia de programação defensiva. Interação com sistemas operacionais também devem ser observadas, porque o programa, na verdade, ele roda em cima de um sistema operacional, né? E aí, essa interação, ela pode acontecer de uma forma que gere certos tipos de vulnerabilidades também. Porque quando você trabalha com sistemas operacionais, desenvolve software para sistemas operacionais, você vai usar alguns arquivos de configuração, arquivos de variável de sistema. Você tem que considerar que o sistema operacional ele tem múltiplos usuários, né? Então, você tem que considerar quem é que vai ter acesso àquele programa que está sendo executado naquele momento, o software que você desenvolveu. Observar todas essas questões se torna importante. E, geralmente, quando os desenvolvedores, eles programam, né, fazem o seu código, eles se preocupam só com o seu código. E esquecem da plataforma onde vai rodar esse código, né? Eles desconsideram totalmente qual que é a plataforma, como é que essa plataforma ela não faz teste em plataformas diferentes e acaba não descobrindo vulnerabilidades que são da plataforma e que podem dar acesso ao seu programa. Tem problemas especiais com variáveis de ambiente. Se vocês já alguma vez já programaram em Java usando Eclipse, vocês já devem ter ido lá nas variáveis de ambiente, né? Mudar o path. Já foram lá? Sim. Então, essas são as variáveis de ambiente. Essas variáveis de ambiente também podem ser usadas como portas de vulnerabilidade. Porque, na verdade, elas se englobam dentro dos processos que precisam dela. Você está rodando lá um programa, lá um jar, que foi desenvolvido em Java, né? E aí você tem lá o Java Home e o path com Java, né? Ele precisa das bibliotecas que está lá no path. E aí o que vai acontecer? Ele vai pegar essas variáveis de ambiente e embutir dentro do jar. Ou seja, aquilo que está dentro da variável de ambiente vai virar programa. E aí o que pode acontecer? O atacante pode botar qualquer coisa nessa variável de ambiente e vai entrar dentro do programa. E aí se esse programa for executado com um nível de privilégio um pouco alto, aquilo que o atacante colocou na variável de ambiente também vai ser executado com um privilégio alto. Ele vai
subverter o sistema operacional e tentar garantir privilégios de superusuário. E aí, quando o atacante tem o privilégio de superusuário em cima do sistema operacional, aí acabou, né? Aí é game over. Basicamente, o objetivo de todo atacante é conseguir virar superusuário. Se ele conseguir virar superusuário, game over para você. Vai fazer o que quiser no seu sistema operacional. Cuidado, esse slide aqui basicamente ele fala sobre o cuidado que você tem que ter com as bibliotecas. Esse é um cuidado bastante importante. Depois eu vou deixar um link para vocês sobre a questão da urna eletrônica, que é uma polêmica danada esse negócio de urna, mas tem um especialista chamado Diego Aranha, que ele fez uns pentests lá na urna eletrônica, ele participou lá dos Capture the Flag, lá, as maratonas lá de teste da urna, e ele é veementemente contra as coisas como o TSE faz as coisas, né? O Tribunal Superior Eleitoral faz as coisas com a urna e tal. E aí ele fala que um dos problemas da urna eletrônica, no caso, quando ele testou, né, em 2017, eu acho, era justamente não ter a validação das bibliotecas que estavam sendo usadas pela urna eletrônica. E aí o que ele fez? Por intermédio de uma biblioteca não validada, como que você poderia validar lá? Você cria um hash, né, faz uma assinatura, e aí você valida se aquela biblioteca que você está usando naquele momento corresponde ao hash da biblioteca que você baixou, né, que não foi alterado. Ele, por intermédio de uma biblioteca dessa aí, ele conseguiu alterar o funcionamento de uma urna, colocar a foto do Darth Vader lá na urna, colocar vote não sei o que lá, vote 99. Depois vocês dão uma olhada, eu vou colocar o link para vocês. Mas era uma vulnerabilidade em cima de biblioteca. Geralmente, quando nós vamos programar, nós usamos um monte de biblioteca, né? Nós gostamos de usar um monte de biblioteca que facilita a nossa vida. Só que a gente não costuma achar que essas bibliotecas têm problema. Se vocês estão desenvolvendo com uma postura de programação defensiva, vocês têm que validar as bibliotecas que vocês usam. E aí, muitas vezes, a gente baixa a biblioteca da internet, né, de sites bem obscuros, talvez, e não valida hash, né? Às vezes tem até site que providencia lá o hash para você validar, mas você nunca faz essa validação de hash para ver se aquele arquivo que foi baixado no seu computador corresponde ao arquivo que está lá no servidor, né, que foi colocado pelo desenvolvedor. Então, olha, conselhos práticos com relação a bibliotecas. Sempre use as bibliotecas mais atualizadas, porque geralmente eles lançam novas versões para corrigir vulnerabilidades das versões anteriores. Sempre baixem as bibliotecas de sites confiáveis, né, dos sites oficiais, e sempre verifiquem o hash que está colocado lá no site quando for baixado no seu computador. Você roda lá um programa de hash e vê se o hash que foi gerado em cima da biblioteca que você baixou corresponde ao hash que está lá no site. São dicas práticas para garantir uma confiabilidade mínima em relação às bibliotecas que vocês estão usando. Interações com outros programas podem ser portas para vulnerabilidades, né? Porque os programas, ainda mais no mundo do web service, os programas eles são desenvolvidos para se conectar com outros programas, né? Programas que usam recursos de outros programas. E aí, se você não tiver cuidado com as interfaces, cuidar de encapsulamento, não expor métodos desnecessariamente, tratar muito bem, deixar atributos privados como sendo privados, deixar métodos privados como sendo privados, usar todas aquelas boas práticas de programação com relação à orientação do objeto, ao encapsulamento, você pode incorrer em alguns problemas de vulnerabilidade. Porque algum outro sistema que está conectado com o sistema que você desenvolveu, algum web service que você desenvolveu, esse outro sistema ele pode estar vulnerável, um atacante pode tomar controle desse sistema e invadir o seu sistema por intermédio de uma interface não segura. Você testar as interfaces, testar as conexões com os sistemas antes de lançar eles é bastante importante, né? Sempre valide, né? Valide essas interfaces, valide se ela está transferindo as informações de forma correta, se aquilo que é para estar privado está realmente privado. Isso é bastante importante para garantir uma segurança maior. E, por fim, temos as saídas, né?
a gente trabalha muito com entrada e acha que os principais problemas são envolvidos só com as entradas. Mas as saídas também podem ser conjuntos de vulnerabilidades. Uma pessoa ela pode armazenar as saídas para uso futuro, né? Pegar lá um usuário e uma senha criptografado e enviar de novo, né? E aí com esse envio de novo ele vai ser validado, ele vai conseguir entrar no sistema. E é importante que também com relação às saídas, aquilo que for mostrado para o usuário, ele esteja em conformidade com o padrão de codificação e com a interpretação esperada. Porque pode ser que esse código, ele devolvido, ele mostre mais do que deveria mostrar. E aí vai incorrer em problemas de confidencialidade. Né? Então, na verdade, no fim das contas, os programas eles devem identificar quais são os conteúdos permitidos como entrada, mas também como saída. E aí você filtrar toda e qualquer possível saída de dados não confiáveis e permitir que apenas dados válidos sejam exibidos, porque pode ser que um dado inválido exibido pode gerar uma vulnerabilidade, pode gerar um tipo de informação que não deveria ser mostrado, né? E aí toma cuidado, inclusive, com aquela questão lá dos caracteres, né? Da codificação de caracteres que você está usando ASCII, está usando o TF8, como é que ele lida aí com os caracteres não convencionais, né? Ideogramas chineses, japoneses, linguagem arábica e outros caracteres que não são convencionais. Fazer esse teste também com relação à saída é bastante importante. E, bom, é isso. Essa foi a aula de hoje. Vocês estão aí ainda? Sim. Vou parar a gravação aqui.